Já vi câncer se curar, placa de metal sair. Não me diga ele não pode, ele pode, me diga ele pode, não ele pode. Já vi morto levantar, já vi loucura sarar. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Vi cadeirante se curar, tumor desaparecer. Não me diga ele não pode, não me diga ele não pode. Eu vi a estéril vida dar, e o seu filho vivo está. Que ele não pode, não me diga ele não pode. Eu creio que tu és Deus restaurador, ele é. Ele trabalha em meu favor, milagres eu vivi, não há como duvidar. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, bom demais Para não crer, bom demais para não crer, bom demais para não crer. Aleluia, aleluia. Levante suas mãos. Aleluia. Oh, Pai. Diga assim: Espírito de vida, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, nós te pedimos que no nome de Jesus vá agora de encontro a Rony naquele leito de UTI, toque nele, e assim como o Senhor fez, restaurando o corpo físico de Jesus Cristo, restaure o corpo dele agora, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Oh, Pai, eu declaro em nome de Jesus, Senhor, cada vida aqui presente, Senhor, como uma boa terra para receber a Tua palavra. Pai, se existe alguém enfermo, Senhor, nós sabemos que a Tua palavra cura. Se existe alguém aqui, Senhor, que precisa, Senhor, de paz, nós sabemos que a Tua palavra é a paz, Senhor. Se existe alguém, Pai, que precisa de qualquer coisa, sabemos que tudo vem de Ti, Senhor, e todas as coisas se encontram em Ti, Senhor. Eu declaro que nenhum dos Teus filhos sairá daqui da mesma maneira que entrou, mas encontrarão descanso, paz, oh Senhor, direcionamento. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor já fez e por tudo que o Senhor irá fazer. Me usa nessa noite como Teu vaso e instrumento, Senhor, para que a Tua palavra chegue aos corações, Senhor, e gere os frutos que ela foi determinada a gerar, em nome de Jesus, amém. Diga: eu estou no lugar do meu crescimento. Fala para a pessoa do seu lado: você está no lugar do seu crescimento. Aleluia. Você pode sentar. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Quantos vieram com expectativa na palavra de Deus? Amém? Aleluia. Gera expectativa, amém?
Nessa última quinta-feira, nós estivemos aqui e Deus me trouxe uma palavra sobre influência, né? Relacionamentos, influência. E a influência, ela parte do princípio de quem somos em Cristo, de com quem e como nós andamos, né? Aprendemos que os primeiros cristãos, né, antes de ser chamados cristãos, eles eram chamados de seguidores do caminho, porque para que a gente se torne como Cristo, precisamos primeiramente andar com Cristo. E eu tive pensando também um pouco mais nessa mensagem da última quinta-feira. E eu estou na igreja, querida, hoje pela manhã, estava conversando com as meninas que já congregaram aqui e hoje estão em Feira de Santana, e elas perguntando algumas coisas sobre a igreja, porque elas estavam dizendo que estão procurando um terreno, que eles vão construir, também vão reformar, e eu estava observando, né? E ela observando, dizendo, rapaz, não sei se elas estão aqui. Não. E elas dizendo, a gente lá também vai passar esse processo, e querendo entender ali as construções. E ela perguntando, como é que a gente teve aquela ideia? Eu estava dizendo, rapaz, toda a minha vida eu vivi dentro de igreja, né? Então, a gente acaba entendendo as necessidades, as peculiaridades que tem para a construção de uma igreja. E aí falei, conte comigo. Aí ela falou, mas você é novo, né? Eu disse, não, mas eu sou filho de pastor. Eu mesmo não consigo ter lembrança de mim fora do contexto de igreja. Uma breve passagem pelo mundo assim, né? Na adolescência ali, mas coisa rápida, né? Graças a Deus, o Senhor me preservou. Então minha vida toda foi assim, nesse contexto. E eu sempre fui de perguntar muito a Deus aquilo que vinha para mim como dúvidas, porque na verdade, irmãos, eu percebo que as pessoas, quando elas chegam na igreja, ou elas buscam a Deus, geralmente as pessoas vão para suprir alguma necessidade. A gente vai ver no próprio Evangelho, Jesus ele vai passando, as pessoas estão enfermas e as pessoas procuram a Cristo para serem curadas, não é assim? As pessoas estão ali possessas e procuram para ser libertas e assim por diante. As pessoas geralmente procuram por causa de coisas. E eu tenho observado essa constância na igreja, né? Pessoas, elas permanecem, não só na igreja como no mundo. O mundo é assim. As pessoas buscam sensações. As pessoas buscam estar bem. E essa busca, irmãos, ela não envolve simplesmente Jesus. Na verdade, Jesus, nesse mundo que vivemos, se torna a última opção. As pessoas procuram paz, primeiramente em relacionamentos, namoros, no sexo, essa alegria, aquela satisfação, em comida, em coisas. E quando chegam na igreja, irmão, não é diferente. As pessoas chegam na igreja e elas procuram um culto que liberem ela desse culto, elas em paz, elas satisfeitas. E quando acaba um culto, nos corredores da igreja, nos interiores, nas áreas da igreja, parece mais uma discussão depois de uma sala de cinema, para ver se o filme foi bom ou não. Eita, que hoje foi fogo. Eita, que hoje o Senhor falou comigo. Irmãos, só tem uma possibilidade do Senhor não falar, se a palavra dele não for lida. Você está aqui? A verdade, irmãos, é que nós estamos viciados em sensações. Vivemos em um tempo de pessoas viciadas em sensações, onde a sensação, se não cuidarmos, ela pode ficar acima das convicções. Porque quando aceitamos Jesus, pelo menos a conversão genuína, ela deve ser por convicção e não por sensação. É tão assim que as pessoas que nunca declararam Jesus como seu Senhor e Salvador, quando você pergunta por que ela não aceitou Jesus, ela diz que não aceitou porque não sentiu. E no dia que sentir,
Não é porque é algo que eu preciso sentir. Deixa eu te dizer, irmão. Se você aceitou Jesus porque você sentiu, talvez sua convenção não foi genuína. Porque convicção não é baseada em sensação. Você está aqui? A Bíblia diz que a fé é a firme convicção. A fé não é a firme sensação. Ah, Deus estava nesse culto porque eu senti. Não, irmão, a Bíblia diz que onde 2 ou mais estiver reunidos no nome de Jesus, Ele se faz presente. Você sentindo ou não sentindo. Não é o seu arrupeio, não é a sua sensação que determina se Deus se fez presente ou não. Você está aqui? Vivemos em um mundo que as pessoas querem basear todas as coisas em sensações. Ah, mas eu estou em paz. Eu estou em paz. Se eu estou em paz é porque Deus está no negócio. Se eu estou em paz é porque quando é de Deus tudo flui. Eu estou em paz é porque é de Deus. E não é bem assim. Eu já ministrei sobre isso algumas vezes. Quantas vezes Paulo não estava na direção certa e veio tempestade, veio naufrágio de barco, veio açoite, veio prisões, e Paulo estava cumprindo a vontade de Deus. A menina que eu falei de Feira de Santana, acabei de falar de vocês não estavam aqui, ó. Elas chegaram ali agora. Você está aqui? Elas também chegaram. A Bíblia vai falar em 2 Timóteo, no capítulo de número 1, verso de número 9. Abre aí para você ver. Primeiro Timóteo 1:9, verso de número 9. Desculpa, 2 Timóteo 1:9, isso. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não por causa das nossas obras. Vamos lá, vou pausar aqui, fica aí, deixa na tela. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Jesus nos salvou com uma santa vocação. E ele diz: mas por sua própria determinação e graça, essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. O que eu percebo, irmãos, é que essa busca incessante por sensações e por coisas que nos tornem ativos e vivos, ela, na verdade, não é uma falta de coisas que nos dê essa sensação, porque as sensações elas param. Inclusive tem pessoas que já casaram e se relacionaram muitas vezes, por quê? Porque a paixão é uma sensação. A paixão que geralmente lhe faz pedir alguém em namoro, em casamento, ou fazer declarações de amor, ela passa. O amor não é uma sensação. O amor é uma decisão baseada em uma convicção. Eu quero essa pessoa, eu quero viver e eu vou construir. Passe o que passar, sinta o que sentir. Você está aqui? Mas as pessoas também, elas chegam assim, elas chegam na igreja ou em qualquer outro lugar e elas se apaixonam. Só que aquela coisa que ela chama mesmice, aí mais vira depois, vou para o culto. Daqui a pouco é mais um culto. É mais uma santa ceia. É mais uma vez. É mais um encontro, é mais uma pregação. Eu assisti mais uma pregação, como se fosse mais um filme. E se você não cuidar, a sensação faz você perder a convicção que aquilo que você está fazendo é determinação de Deus, e a palavra que está sendo pregada é a palavra dele.
O que falta mesmo nas pessoas, querido, é a convicção no propósito. As pessoas não têm propósito, as pessoas estão andando perdidas. Talvez a oscilação que você vive em sentimento, uma hora está bem, uma hora está para baixo, uma hora estou feliz, uma hora estou triste, né? Já dizia aquele profeta que dizia: eu fico triste e alegre, se beber eu fico alegre, se não beber eu fico triste. Por quê? Porque a sensação da alegria dele estava em uma coisa. Mas deixa eu te dizer, irmãos, quem tem convicção, a sua sensação de paz e de alívio não vem por uma coisa, vem por alguém. Ele diz: vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, eu vos... O que é que Jesus está explicando para a gente? Ele está dizendo: ei, não é vir para a igreja para ter uma sensação. Não é vir para a sensação, é vir a mim. Vinde a paz. Não vou para a igreja para buscar alegria. Eu vou à igreja para buscar cura. Tudo isso tem Cristo, irmão. Mas Ele não chama você a coisa, Ele chama você a Ele. Porque ainda que você não tenha a coisa, e você está nele, tudo vai bem. Você está aqui? Se o propósito, irmãos, de Deus, e apesar de que Deus e o próprio Cristo, Ele revela que o seu plano é curar, a Bíblia diz que Ele vem curar os enfermos, não é assim? Dar vista aos cegos. Mas não é o principal propósito dele, irmão. Porque se fosse, Ele mesmo não tinha declarado que é melhor uma pessoa ir para o céu aleijada do que ir para o inferno com as suas pernas. Ele disse: se seus pés te fazem pecar, é melhor que arranque. Se os seus olhos te fazem pecar, é melhor que você fique cego. Por quê? Por que é que ele está declarando? Ele está dizendo: olha, a sensação, a tua alegria, a tua satisfação não é maior que a tua salvação. A salvação é muito mais importante. É melhor viver um período de tristeza e de dor e uma eternidade com Ele, do que um período de paz e uma eternidade no inferno. A pessoa troca por uma sensação sexual a salvação por alguns momentos numa prostituição. E esses dias a gente conversando lá na obra, os meninos falando que Deus é tão misericordioso, que mesmo que eles andem errado, no último momento ali, se eles se arrependerem, Deus vai perdoar. Aí foi uma discussão retada, porque eu cheguei na hora, né? Aí eu disse: vocês estão planejando isso, é? Pois deixa eu dizer para vocês, funciona não. Porque o pecado premeditado não tem perdão. Deus é misericordioso, irmão, num pecado assim, ó, que é o pecado, certo? Aí você está aqui: oi, irmão, tudo bem? Eita, Jesus, pequei. Estava falando um negócio nada a ver, acabei falando mal do irmão. Ô Senhor, tem misericórdia. Aí Ele perdoa. Você está aqui? Mas assim, ó, eita, eu vou lá, viu, Jesus, depois eu me arrependo, viu? Ô Jesus, ô Pai, me perdoa. Mas pastor, no nome dele eu preguei, expulsei demônios, cantei, servi. Ele diz: afasta-se de mim, vós que pratica a iniquidade. Porque a prática do pecado, quem pratica, pratica pela sensação que ele traz. Você está aqui? Então as pessoas, irmãos, acabam vindo e buscando a Deus por sensações. E quando você mexe nas sensações das pessoas, elas acabam revelando de fato o que elas buscam.
É por isso que Jesus, ele dá-lhe corte nas sensações. Quando ele via os discípulos em dois a pregar, os discípulos saem a pregar, irmãos, e começam a fazer milagres e prodígios, sim ou não? Quando eles voltam para Jesus, eles voltam todos alegres. Por quê? Porque eles estavam conseguindo operar milagres. Ele disse: Senhor, tu não sabe? Zaz. Aí Jesus diz: irmão, se alegre por isso não. Porque tudo que vocês estão sentindo e o que vocês causaram foram sensações. Mas se alegrem pela convicção dos seus nomes está escrito no livro da vida. Foi isso que Jesus falou? Porque ele está dizendo aí, a convicção deve estar acima da sensação. Você não deve servir e buscar a Deus para se sentir bem. Se sentir bem, irmão, é a consequência do vinde a mim. Primeiro é vinde a mim, e consequentemente eu vos aliviarei. Aleluia. Romanos 8, no capítulo 8, número 29, a Bíblia diz: pois aquele que de antemão conheceu, também o predestinou. Verso número 29, isso. Pois aqueles que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja um primogênito entre muitos irmãos. Verso número 30. Aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Tudo isso, irmão, se alcança quando eu entendo que eu tenho um propósito. Você está aqui? As pessoas querem todo o benefício do chamado, mas não querem viver o chamado. Eu quero a sensação, mas não quero compromisso. Eu quero a paz, mas não quero compromisso com Deus da paz. Eu quero o amor, mas não quero ter compromisso com o amor. Eu quero o amor de quem deu o seu próprio filho. Não quero dar a minha vida a ele. Mas a Bíblia diz que se você não está disposto a entregar a sua própria vida, a renunciar a tudo que tem. E nós vemos hoje um monte de gente assim: pastor, mas o que vão pensar? Pastor, se eu me posicionar como cristão, eu posso perder o emprego. Se eu fazer... Irmãos, quem já morreu para o mundo não tem essas preocupações. Você está aqui? Vamos continuar. Estou só introduzindo, viu? Lembre, Jesus não disse vinde ao alívio. Ele disse vinde a mim. Ele disse vinde a paz. Vinde a mim. Porque a paz, irmãos, você vai encontrar ela de forma momentânea em muitos lugares. O alívio, você vai encontrar de muitas formas e em muitos lugares. Alguns estão ali fumando, bebendo, usando qualquer outra droga. Alguns estão sentindo uma dor e tomam um remédio. Alivia ou não? Uns aqui já aliviaram uma dor de cabeça com um Dorflex, com um remédio. Por quê? Porque quando você está sentindo algo desconfortável, a primeira coisa que você busca não é alguém, é o quê? O que eu posso fazer para a sensação melhorar? O que eu posso fazer para estar bem? E aí o foco não está em quem, está em o quê? Você só busca quem quando você já esgotou todas as possibilidades. Você está aqui? Por quê? Porque isso não é viver por convicção. É viver por sensação.
E o convite de Cristo é: viva por convicção. Porque o justo vive pela fé. E não pelo que sente, pelo que eu posso dar, mas por quem eu sou nele. Amém? A Bíblia diz em Salmos, no capítulo número 1, verso número 1: como é feliz, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Olha o que ele está dizendo. Deus está claramente dizendo, irmãos, geralmente quando você está com um problema, você vai logo consultar pessoas. A sua alegria está em alguém pegar junto com você, em alguém te ajudar. E se ninguém te ajuda, você está triste. O pastor não marca a conversa comigo, não tem tempo. Fulano de tal, não tem tempo. Ninguém me ajuda. Irmãos, quando você anda na convicção que o Senhor, que a palavra, não que essa resposta não está em pessoa. Você está aqui? Sim. Essa resposta muitas vezes vai estar em pessoas. Essa é a pluralidade do corpo de Cristo. A paz que você precisa, a resposta que você precisa, pode ser a pessoa que está do seu lado. E a que alguém precisa pode ser você. Você está aqui? É por isso que a Bíblia diz que onde tiver dois ou mais, o Senhor se faz presente. Se faz presente por quê? Porque você está presente. E se você está, Cristo está. Então a resposta que alguém precisa está em você. Aí você sai da igreja dizendo: eu estou tão sozinho, ninguém nem me deu um abraço nessa igreja. E você abraçou quem? Eu vou na igreja, pastor, entro, saio, ninguém nem fala comigo direito. Parece Gasparzinho, chega depois que o culto começou. E antes do culto terminar, quando o pastor ainda está fazendo dízimo e oferta, já está na porta para ir embora. Ninguém conversou comigo. Crente Gasparzinho. Ninguém vê chegar e ninguém vê sair. Você está aqui? Ou seja, a resposta, irmãos, está em alguém. E aí as pessoas buscam geralmente recorrer a coisas. Toda sensação é passageira, irmão, se a causa não for eterna. Por causa de que você está aqui? É por causa de quê ou por causa de quem? Ah, eu vou para a igreja. Sabe, queridos, é algo que a gente está tratando nessa igreja. E eu estou confortável em pregar isso nos dias de domingo, porque eu sei que a maioria é crente aqui, né? Por enquanto, porque eu sei que vai lotar de visitante. Aí eu estou aproveitando, né? Porque quando os visitantes vêm, eles têm que pensar que é um navio cruzeiro, né? Depois aqueles entendem que é um navio de guerra. Mas a verdade, irmãos, é que nós temos que vir, não porque a gente está servindo, está escalado. Quando você vem para o culto porque você está escalado, você vem por quê? Quando você vem independente disso, você vem por quem? Independente disso. Quando eu estou fazendo e preocupado com o que os outros estão falando, eu estou preocupado com o que estou fazendo. Quando eu permaneço fazendo, independente do que estão falando, eu estou fazendo por quem? Isso muda tudo. Aleluia. Glória a Deus.
precisamos entender: Jesus é tudo que nós precisamos, querido. Ele é a causa, e Ele deve ser nossa busca insaciável. Em Hebreus, no capítulo 10, verso de número 35. A Bíblia diz: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós não somos daqueles irmãos que, não me chateei, não me senti bem. Não, nós somos daquele que fica por convicção, que persevera por chamado e propósito. Aleluia. Ei, irmãos, eu não estou aqui nessa igreja como pastor porque eu achei bom quando eu cheguei. Eita, que sensação maravilhosa. Sinceramente, irmão, sem brincadeira, bom estava em Sobradinho. Meu irmão, minha programação para 2026 era um ano sabatino. Eu digo: Aline, ano que vem, afinal, a sensação ano que vem vai ser ótima. Por quê? Os departamentos estão estabelecidos, as lideranças firmadas, a igreja praticamente pronta. Agora é hora da gente, falava até para a liderança: ano que vem é um ano assim, vamos, lógico, não vamos parar, porque a gente não pode parar nunca, né? Mas, se fosse pela sensação, irmão, mas nós não andamos por sensação, nós andamos por convicção, que Deus tem pressa, que Ele está voltando, em breve Ele voltará. Você está aqui? Aleluia. E a Bíblia diz: por isso não abram mão da confiança que vocês têm. Vamos lá em Números, no capítulo de número 13, verso de número 17. Vamos mergulhar um pouquinho agora nessa história aqui. Vamos ver um pouquinho sobre Caleb. Aqui vai realmente aprofundar um pouco sobre isso. Eu acho que pelo menos, se você não leu a Bíblia, você assistiu aquela novela da Record, né? A Terra Prometida, né? Então, na Terra Prometida, você lembra que os caras, né, atravessaram, saíram do Egito e foram à Terra Prometida, e Moisés está lá, e pá na pedra, e morreu, e não entra na Terra Prometida. Aí passa para Josué, não é assim? Vamos ler. A Bíblia diz: quando Moisés os enviou para observar a terra de Canaã, verso 17, isso, disse: subam pelo Negueb e prossigam até a região montanhosa, veja como é a terra, e se o povo que vive lá é forte ou fraco, poucos ou muitos, descubram se a terra em que vivem é boa ou ruim, e se as cidades são fortificadas ou não, se o solo é fértil ou pobre, e se ali existem árvores ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Veja, irmãos, o processo de desvio do propósito,
Ele não começa quando você bate na pedra. Ele começa com suas declarações. Porque deixa eu dizer algo para você. Deus já tinha dito a Moisés que a terra manava leite e mel. Não tinha necessidade de observar se aquilo que Deus já tinha dito era de fato. Porque se Deus diz, é. Você está aqui? Mas Moisés manda observar o que Deus já tinha dito que era. E a preocupação de se o povo era forte ou fraco. Mas Deus já não tinha dito que eles iam possuir a terra? Que eles iam construir, que eles iam se satisfazer dos frutos? E aquilo é gerado, irmãos, por uma própria liderança. E de fato isso não está em si totalmente errado, porque a Bíblia diz que antes de ir à guerra nós precisamos calcular, para saber se temos como pelejar aquela guerra. Você está aqui? Mas ainda que aquela guerra aos olhos naturais pareça difícil, nós não vivemos pela nossa sensação natural, mas pela aquela convicção do que Deus falou. Por isso que Davi fala: o Senhor me dará você hoje, Golias. Porque naturalmente falando, irmãos, ninguém acreditava, nem Saul acreditava que Davi era capaz de vencer Golias. Você está aqui? Qual era o mal interessado de Golias cair? O rei, Saul. Já era anos de afronta, irmão. Mas Davi se posicionou, não em cima da sua força, ou da sensação que ele tinha, mas da convicção que aquele que já tinha dado o urso e o leão, também entregaria aquele gigante. Vamos continuar. 21. Eles subiram, observaram a terra desde o deserto de Zim até Reabote, na direção de Lebo-Ramate. Subiram pelo Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sesai e Talmai, descendentes de Enaque. Hebron fora construída 7 anos antes de Zoan, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles o carregaram numa vara. Trouxeram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol por causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram ali. 25. Ao fim de 40 dias, eles retornaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles retornaram a Moisés e Arão e toda a comunidade de Israel, em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e toda a comunidade de Israel. E eles mostraram os frutos da terra e deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra ao qual você nos enviou, onde mana leite e mel. Ou seja, está confirmado o que Deus disse. Aqui estão os frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Vimos ali os descendentes de Enaque. Os amalequitas vivem no Neguebe, os iitas, jebuseus e amorreus vivem na região montanhosa. Eu quero que você guarde isso. Quantos viviam na região montanhosa? Ou tanto. Não é assim? Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Às vezes essas informações estão aí e você... que importa onde é que ele estava? Tu vai entender já o que importa. Então Calebe, verso de número 30, fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Calebe, irmãos, foi um daqueles que viram, um dos espias. Ele viu, naturalmente falando,
tudo que os outros viram. Provavelmente sentiu, porque ele não negou nada do que foi dito no relatório. Ele negou? Não. A fé, irmão, não nega aquela realidade, mas a fé crê, acima de tudo, no que Deus falou. E Caleb, ele diz, ele faz o povo calar e diz: ei, é certo. Irmãos, certo não é talvez, não é quem sabe. Certo vem de uma convicção. Ele diz: eu estou convicto. Subamos de que forma? Vamos ver, né? Vamos lá, né? Não, ele diz: subamos animosamente. Já vamos festejando. Porque é certo. Quem anda convicto, irmão, não espera o sentimento bom vir para se alegrar. Ele se alegra, porque é certo. Ele não comemora, irmão, quando acontece. Quando Deus fala, Deus falou, é certo. Se Deus falou, é certo. E Caleb, irmão, se levantou e fez isso. Mas verso de número 31, os homens dizem: mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. E disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque. Diante deles parecíamos gafanhotos, a nós e nós a eles. Vejam bem, querido. Se passaram 45 anos. 45 anos no deserto. Para chegar agora nessa situação. 45 anos onde Caleb presenciou escassez, maná cair do céu, sede, água como providência, rebelião. Povo Corá, quando fez a rebelião, se abrir no chão, o povo caindo dentro, e gente morrendo, e guerra. Caleb presenciou tudo isso. Você está aqui? É esse rapaz que saiu do Egito e passou 45 anos no deserto que está fazendo essa declaração. Números 14, verso de número 23. Aleluia. Vamos lá no verso 20. Verso de número 20. Números 14, 20. O Senhor respondeu: eu perdoo conforme você pediu. Foi quando Moisés rogou pelo povo. Verso de número 21. No entanto, tão certo como eu vivo, e tão certo como a glória do Senhor enche toda a terra. Verso de número 22. Nenhum dos que viram a minha glória e os sinais milagrosos que realizei no Egito e no deserto, e me puseram à prova, e me desobedeceram 10 vezes, 23. Nenhum deles chegará a ver a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Ninguém que me tratou com desprezo verá. Segura.
Deus está dizendo o seguinte: todo mundo passa por deserto. Todo mundo passa por um momento difícil, até chegar à promessa. Mas duvidar, depois de ter vivido intervenções de Deus durante o processo, é desprezar a Deus. Você está aqui? Pai, mas os olhos, a sensação que eu estou tendo, pastor, o que eu estou vivendo hoje, continue crendo. Quando Jesus está indo à casa de Jetro, e chega aquele diagnóstico, dizendo: ei, não incomoda mais o mestre, porque tua filha está morta. Jesus vira para ele e diz: ei, tão somente cria. Você andou comigo até aqui, nós estamos no processo, nós estamos atravessando o deserto. Não é porque você viu um gigante, não é porque veio uma sensação ruim que minha palavra mudou. Se eu falei que ela vai viver, ela vai viver. Você está aqui? E ele diz: ninguém que me tratou com desprezo haverá. Quando eu digo, irmão, que nem todos vão viver aquilo que foi prometido, o que essa igreja de Juazeiro vai viver, irmão, é algo extraordinário. Existem coisas inéditas. A Bíblia diz que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Pastor, é porque o nosso processo e o nosso deserto foi dolorido, mas a promessa é grandiosa, irmão. Você viu o tamanho dos cachos de uva? Tinha que ser 2 homens para carregar. Aleluia. Mas nem todos verão, porque na hora de entrar, desprezaram. Aleluia. É palavra de salvação. Continua, 24. Ao meu servo Caleb, porém, que tem mostrado um espírito diferente e me segue com integridade, eu farei entrar na terra em que esteve, e os seus descendentes a herdarão. Caleb adotou uma postura de não viver pelos sentimentos. Caleb disse: Moisés pode não crer, Josué pode não crer, o povo todo pode não crer. Se ninguém crer, eu vou crer. Se ninguém acreditar, eu vou acreditar. Porque se Deus falou, é certo. É por isso que ele diz: é certo que venceremos. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar. Deus se agrada daqueles que exercem fé, mesmo quando o que você está dizendo vai contra tudo aquilo que estão dizendo, tudo aquilo que estão vendo. Mas nós vimos, eram gigantes. Aleluia. Mas como meu servo tem outro espírito e me segue com integridade. Não é só sobre seguir, irmão. É seguir com integridade. É seguir com verdade. Não é só sobre servir. Não é só sobre pregar. Não é só sobre tocar. Existem certos cansaços que eu acho que teve momentos que eu disse, eu acho que é eu que estou me tornando ignorante. Eu acho, pai, que é isso, mas não é não, irmãos. É porque na nossa caminhada cristã, líderes como eu, vinha no caminho dizendo para minha esposa: eu estou cansado
de ver pessoas cantando sem louvar, tocando por tocar. Estou cansado, mas eu não quero tomar atitudes pelo meu cansaço. Eu sei que o Senhor não se agrada dessas coisas. O Senhor precisa de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Pessoas que o sirvam sem precisar sentir. Ah, porque hoje eu estou cansado, não fui para o culto. Quantas vezes, irmãos, Deus diz que você tem que estar bem para você. Ele diz: está cansado? Vinde a mim. Está cansado? Fica aí, viu, Fizinho? Que eu vou aí, viu? Tu bota no YouTube. Deus está aqui. Aí Deus diz: tô não. Eu tô onde 2 ou mais estiver unidos em meu nome. Eu já falei, não deixei de congregar. Eu já disse, é bom que os irmãos vivem em união. Não, mas assim, eu posso ser crente sozinho. Só não pode ir para o céu sozinho, né? Porque ele não vem arrebatar um membro, ele vem arrebatar a sua igreja. Ele vem arrebatar o corpo. Aleluia. Deus é bom. Sabe quantos anos Caleb tinha, irmãos? Quando foi entrar na terra prometida? 85 anos de idade. Bota aí Josué no capítulo número 14, verso número 10 ao 12. Josué 14, 10 ao 12. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. Faz 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso, aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Quem está dizendo isso? Caleb. Deixa aí, viu? Pastor, eu estava da época do Piranga. Sinto muito, filho. É hora de entrar na terra prometida. Você vai ter que escolher entre ser vítima ou vitorioso. A gente está num ponto da história que você vai decidir se você vai ser como aqueles espias ou você vai ser como Caleb. Tenho 85 anos de idade, verso número 11. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Oh, aleluia. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Qual é a próxima missão? Eu acho engraçado quando pessoas me encontram. Eu fui em Sobradinho ontem, passei pelos GCs, e quando pessoas vêm me visitar, é a parte que eu mais acho engraçado. É que as pessoas olham para mim, porque eu sou muito intenso. Isso Deus usa a nossa personalidade, amém? Eu estou lá envolvido na obra, e tem que carregar caminhão de carro, e pegar gesso, e vamos, e faz parede. Pastor, o senhor está cansado. O povo se cansa por mim, porque eu estou de boinha. Existe, irmãos, chega no final do dia, nós estamos cansados. Final de semana, nós, né? Mas não é aquele cansaço que o povo fala que está vendo em mim, não. Eu me enxergo no espelho, eu digo, meu irmão, eu vou fazer essa barba. Estou meio acabadinho.
Mas na verdade, irmão, eu estou com o mesmo vigor de quando Deus me chamou a primeira vez. E eu tenho, a Bíblia diz, sobre todas as coisas guarda o seu coração. Irmão, se você não guardar o seu coração, o diabo vai te cansar. Você tem que estar decidido. Eu vou até o fim. O Senhor vai voltar e vai encontrar um servo fiel. Eu não quero ser daquele que ele diz aparta de mim, mas eu quero ser daquele que ele diz servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Fiel, perseverança. Deixa eu te dizer, querido, você, quem aqui já andou de bicicleta? Quem aqui ainda anda? Tem pessoas, né, a gente dá aquelas pedaladas, né? Chega, levanta, vai. A bicha pega um embalo, né? Aí o cara dá uma sentadinha e descansa, né? Aí a bicha pega, no embalo ela anda, né? Aí vai andando. Tem gente que espera a bicha quase parar para dar a próxima pedalada. Não é assim? Aí a bicha já vai bambeando, caindo. Aí, de novo. Não é assim? Tem crente que é desse jeito. E tem crente que acha que está tudo bem, simplesmente porque está andando no embalo das pedaladas que já deu. O que Deus está dizendo é: o que te mantém em pé não é as pedaladas que você deu, é a constância nela. Perseverar não é ficar se baseando, porque pastor, eu já liderei, porque eu já servi, já. Aquilo manteve você de pé naquele tempo, agora você precisa pedalar de novo. Já. Por isso que Caleb diz, eu tenho o mesmo vigor. As canelinhas aqui são treinadas. Treine suas canelinhas. Onde é que você está botando esforço? Com o que você está preocupando? Como é que você diz que é ministro, que é evangelista, que é profeta, querido? E você gasta mais tempo assistindo vídeo de academia e na musculação do que lendo o livro. Aí depois no processo diz, estou fraco, é lógico. Não pedalou, a bicicleta caiu. Verso de número 12. Dei-me, pois, aí aquilo que eu estava dizendo. Volta aí, para eles não verem. Quem só vai ver, volta para o 11. Abra a Bíblia, irmão. Caleb, irmão, com 85 anos, chegou o pastor novo, Josué. Aí chegou para Caleb e disse assim, para Josué, disse assim, ó Josué, tem 45 anos no processo, viu? Estou esperando a honra. E assim, me bota para fazer uma coisa fácil, porque eu já estou velho. Se nós vamos entrar na terra prometida, eu estou nessa promessa há 45 anos, viu? Não me escala demais não. Vê aí o que é que ele falou. Bota aí. Verso número 12. Dei-me, pois, a região montanhosa. Tinha mais adversário aonde? Dei-me a montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Caleb mais uma vez está dizendo, eu posso ter 200 anos, o que ele falou está de pé. Eu posso falhar, agora o que ele falou, eu não abro mão do que ele falou. E aí Caleb está comunicando a Josué como foi o negócio. Até porque Josué estava lá com ele. Aí deixa eu refrescar a tua memória, Josué. Naquela época Deus falou. Olha só. Na época, você soube que os anaquins lá viviam em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. Aleluia.
Convicção. Convicção. É o que te permanece. É o que te faz permanecer fiel. Mesmo quando o sentimento passa. Mesmo quando aquela paixão. Quando aquele vigor da paixão. Aleluia. Porque isso oscila, irmãos. Mas a Bíblia diz: todas as coisas passam, mas a palavra de Deus não. Ela permanece, ela não volta atrás. Com 85 anos, a montanha representava um território difícil, habitada por gigantes. Caleb não escolheu o mais fácil. Ele escolheu o que era desafiador e o que era prometido por Deus. Sabe, querido, muitas vezes a gente busca as coisas mais fáceis e desviamos daquilo que Deus falou para nós, sendo que fácil mesmo é fazer o que Deus nos manda fazer. Tem muitas pessoas com dificuldade, irmãos, de ensinar os meninos na salinha. Não flui mais. O menino falta engolir ele. Por quê? Mas eu já tive graça. Mas Deus disse que aquela graça é por um tempo, para depois tu sair de dentro da salinha e começar a influenciar todos. Mas é porque, pastor, é muita responsabilidade. É uma montanha, é um gigante. Irmãos, quando você obedece, é mais fácil você derrubar um gigante do que na desobediência você matar uma formiga. Dia desse eu vi um irmão aqui tentando matar uma barata ali no outro tempo. Rapaz, se a gente tivesse um jogador na seleção brasileira com a habilidade daquela barata, o irmão dançou, irmão, para todo lado. É mais ou menos crente, fora do propósito. A barata, a barata já está aqui. Você está aqui? Irmãos, em vez de você querer matar a barata, eu te digo uma coisa: se Deus mandou você enfrentar o gigante, vai ser mais fácil do que matar uma barata. Porque a questão não está no que, está em quem falou. Mas Deus não chama covardes. Deus não conta com medrosos. Ministério não é para medrosos. O medo não faz parte do chamado de Deus. Por isso que ele fala que deu espírito de ousadia e não de medo. Ministério de música. Eu nem vi a hora passar. Lamentações, no capítulo número 3, verso de número 21. Todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança. Verso 22. Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Verso 23. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Abacuque 2, 3. Vou ler alguns versículos aqui. Abacuque 2, 3. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Diga: a visão fala do fim e não falhará. Olha só. Meu irmão, se tem alguém que possa falhar, somos nós. Deus não falha. E muitas vezes a gente cansa porque a gente diz: mas não está acontecendo como a gente esperava. É porque ela não fala do agora, ela fala do fim. E você só vai ver quando chegar no fim. Não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará.
Hebreus 6,12. Aleluia. De modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Para que está escrito a história de Caleb da forma que está escrito? Para a gente imitar. E aqui Hebreus está dizendo isso, de modo que vocês não se tornem negligentes. Ou seja, nós não temos desculpa, nós temos exemplos. E ele diz assim como Caleb, que por meio da fé e da paciência. Ei, irmão, mantenha a fé e a paciência. Vai dar certo. Pastor, tem hora que eu não suporto ver a cara dos irmãos, pastor. Suportem uns aos outros. Vai ter uma passagem para tudo que você botar como desculpa. Só para você aguentar. Paciência. Olha. Eita, misericórdia. Verso de número... vamos lá. Fique de pé, querido. Deus está levantando pessoas com espírito diferente hoje. Como Caleb. Está chegando o tempo de subir montanhas, querido. Conquistar aquilo que parecia impossível. O que vivemos, irmãos, até aqui, não se compara com aquilo que nós vamos ver. E eu não estou te falando de uma igreja que nós estamos reformando. Eu estou te falando que se você colocar... Porque Caleb, irmãos, ele não estava só preocupado no que ele ia viver de sensação. Existia uma promessa não só sobre ele, mas a promessa era sobre ele e seus descendentes. A herança era para ele e os seus descendentes. Aquele que vive por convicção não pensa só em si mesmo. Aquele que vive por convicção, ele sabe, não é só sobre mim. Existem pessoas que serão transformadas. Existem vidas, amigos, familiares. A minha casa será afetada por essas decisões. Aleluia. Não somos dos que retrocedem, querido. Somos dos que creem e têm o espírito de Caleb. Tomaremos posse da promessa. Venceremos os gigantes. Subiremos a montanha. Nada vai nos abalar. Aleluia. Eu quero que você, nessas manhãs suas, dessa semana, você ao se acordar, faça essa oração. Eu tenho um espírito diferente. Eu não me deixarei abalar. Eu não estou preocupado com as notícias que o governo está colocando, que o jornal está colocando. Eu não estou preocupado com as eleições do ano que vem, porque nós não se baseamos nas coisas naturais. Se alguém vai se sair bem, se alguém vai conquistar a terra, se alguém vai vencer os gigantes, esse alguém vai ser eu, esse alguém vai ser você. Nós não vamos ser abalados por notícias. Tem pessoas que já estão preocupados, porque os impostos, porque porque vai unificar, porque agora nem todo mundo é taxa, é imposto. São consequências de governos corruptos. Mas antes de mudar o governo, Deus precisa mudar a tua fé, a tua declaração, a tua visão. Nada é impossível, querido, para aqueles que creem. Aleluia. Pai, eu te dou graças em nome de Jesus, Senhor. E eu declaro, Senhor, um novo espírito sobre os teus filhos. Ele abrindo os olhos, Senhor, eles se comportando como Caleb, Pai. Não se intimidando diante das afrontas ou daquilo que se apresenta no natural. Mas eu declaro nossos olhos, Senhor, focados naquilo que o Senhor, Pai, nos mostra e naquilo que o Senhor diz, Senhor. Se o Senhor falou, é certo que venceremos. Pai, queremos dizer como Paulo: viver é Cristo e morrer é lucro. Porque se vivemos, vivemos para Ti. Se morremos, vamos para Ti, Senhor. Então, de todas as formas, somos felizes.
Obrigado, Jesus. Aleluia. 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 Deus é bom, amém? Glória a Deus. Deus é bom. Tem alguém aqui que nunca confessou Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou está afastado, precisa declarar isso publicamente, retomar os caminhos? Se você sabe que você precisa fazer isso, e você às vezes reluta, porque eu não estou sentindo. Às vezes o sentimento vem. O sentimento, ele é consequência da convicção. Mas não é pelo sentimento que se toma decisões, é por convicção. Se você entende que precisa andar com Cristo, aceitá-lo como seu único e suficiente Salvador, e quer fazer isso essa noite, levante sua mão e eu vou orar por você. Tem alguém que precisa renovar os seus votos com o Senhor, está afastado? Só levante sua mão e eu vou orar por você. Alguém? Aleluia. Eu sei que tem uma pessoa aqui. Aleluia. Não despreze o Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Mas a oportunidade está aberta. Se você é essa pessoa, levante sua mão, eu vou orar por você. Veja o nome. Vem aqui à frente, vamos orar. Aleluia. Oh, aleluia. Trabalho em meu favor, milagres eu vivi, como duvida. Tu és Deus restaurador, segura por amor. Milagres eu verei, bom demais para mim. Não se espante com a intimidade do abraço não, querido, é porque é minha cunhada, viu? Aleluia. Servir o Senhor teu Deus de todo o coração, e tu e tua casa será salvo. Não abra mão de nenhum. Não abra mão de nenhum dos seus, querido. Se Deus falou, é certo. Aleluia. Aquele que começou a boa obra é fiel para completar. Aleluia. Vamos orar por ela. Oh, Pai, obrigado, Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Me arrependo dos meus pecados, e a partir de agora quero te seguir, te obedecer todos os dias da minha vida. Me recebe como tua filha, eu te recebo como meu Pai, em nome de Jesus, amém, aleluia. Nunca mais a mesma, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Mas em teu nome pode levantar. Aleluia. Toda honra e glória àquele que é capaz. Jesus é você, Jesus é você. Creio que tu és Deus restaurador, trabalha em meu favor. Milagres eu vivi, não há como duvidar. Aleluia. Tu és Deus restaurador, Deus que cura por amor. Milagres eu verei, Bom demais para não crer, bom
demais para não crer, bom demais para não crer. Aleluia. Oh, aleluia. Hey, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Eu vou fazer algo aqui, não vou eu relutei em fazer isso aqui agora, porque se trata de alguém que está conectado a mim em laço familiar. Mas a igreja já sabe que eu já fiz isso aqui, e não é por familiar meu, a gente faz as coisas por direções. Até porque meu irmão e minha cunhada estavam há algum tempo até a gente afastado. Mas ela está grávida, esperando um bebê. Eu vou colocar, eu peço que coloque o meu Pix aqui novamente. E todo o valor que você ofertar agora aqui, a gente vai reverter para eles, para o chá, para o enxoval, para abençoar a vida deles no enxoval, amém? Coloca aí o Pix. Tudo que você ofertar agora no meu Pix, eu vou estar repassando para ela comprar o enxoval, amém? Eu creio que eles estão em fé mesmo, que Deus vai suprir todas as coisas. Filhos são bênçãos, amém? E de Deus não se zomba, tudo aquilo que se planta se colhe. Eu creio mesmo que Deus, irmãos, Ele gera uma igreja generosa. Nós temos aqui o irmão Isael, que um dia desse teve seu irmão, né? Perdeu seu irmão, está aqui servindo conosco, né? Não foi fácil, mas a igreja se levantou naquele dia. Ele estava me contando o tamanho da resposta que a igreja foi naquele dia. Esse pastor foi uma resposta, a gente não tinha como ir, como vir. Eu sei que um dia ele vai contar o testemunho completo, que eu sei que Deus tem um propósito na vida dele. Mas, queridos, nós somos isso, igreja é isso, né? Nós temos nossa irmã Kel, que está passando também por esse momento agora, seu esposo, como a gente já orou e já declarou, e já é, amém? Mas enquanto aquilo que nós temos certeza não se manifesta, a igreja não vai desamparar, a igreja está junto, não precisa ter medo, não precisa ter medo. A resposta de Deus nessa terra é a igreja. Ela sabe que ela tem uma família, ela sabe que ela tem irmãos de verdade, e nós não seremos covardes. Nós estamos aqui para pegar na mão, para ajudar em oração, mas também ajudar em recursos, se assim for necessário, amém? Então você, como igreja, irmão, sempre procure saber como está seu irmão. Muitas vezes a resposta que ele precisa está na sua vida, amém? Muito mais importante do que coisas são pessoas. As pessoas são mais importantes, amém? Aleluia. Você pode sentar. Glórias a Deus. Deus é bom. Nós vamos nesse momento dizimar também e ofertar, como é parte do nosso culto racional, amém? Pode acender isso. Queridos, quem aqui soube da notícia do arrombamento, né, do novo prédio? Alguém viu? Se você não viu, você pode olhar nas minhas redes sociais. Eu acabei fazendo um vídeo. Eu quero contar para você, irmãos, alguns testemunhos para edificar a sua fé, amém? O Jorge, fica de pé para o pessoal conhecer o Jorge. É bom que eu já faço propaganda. Jorge, ele tem uma empreiteira de obras, né? Se você quiser construir uma casa, mas o Jorge está diretamente envolvido comigo nessa obra, né? Assim também como o Oliveira, que é engenheiro. E meu filho pode sentar, só para a igreja ver mesmo. E Jorge, ele tem disponibilizado mãos de obras, né, que ele poderia estar colocando em construções aí em forma de lucro mesmo, mas ele tem cedido essas mãos de obra, e essas mãos de obra estão trabalhando. A gente está com cerca de 4 pessoas que é da equipe dele trabalhando lá na igreja, né, e ele fazendo um trabalho de monitoramento, de qualidade, ao tempo todo no pé, para que as coisas saiam com excelências, amém? E aí o Jorge presenciou um desses momentos, né? E eu falo um desses, irmão, porque é o tempo inteiro, né? A gente realmente teve o direcionamento de fazer um púlpito, né? Um palco,
diferente daquilo que eu acredito, nunca vi, na verdade, aqui na região, na forma que a gente está fazendo. A sugestão desse palco foi um palco que os meninos até viram na Igreja Batista Lagoinha, né, Alphaville. É um palco oco, um palco onde vai dar para nós uma qualidade futura de transmissão, sem aqueles cabos, onde a equipe de transmissão e de mídia consegue trabalhar com mais qualidade, amém? Porque a gente entende que a transmissão e as coisas online alcançam muitas vidas, e uma transmissão mal feita, né, ela impacta muito no alcance, né? Então a gente tem investido agora porque o ganho vai ser de vidas. Então não é por vaidade, irmão, é por vidas. Nós entendemos isso. E muitas vezes eu fiquei, meu rapaz, se a gente fizesse da forma simples, o custo seria bem menor, né? E é o tempo todo, meu Deus, esse negócio é ferro demais, é cálculo, é engenheiro envolvido. Já foi 3 engenheiros lá, irmão, para você ter uma ideia. Foram 3 engenheiros, inclusive um engenheiro de inspeção, para poder entender a fundação desse palco. Eu tenho igrejas entrando em contato já para entender como a gente está construindo ele, né? Então entendo que vai impactar bastante. E aí, só para você ter uma ideia, as madeiras que a gente precisava comprar custava cerca de uns R$1.500. E aí o Jorge disse: pastor, eu vou fazer um jeito aqui da gente gastar uns 1.000. E eu dizendo: meu Deus, o senhor sabe que R$1.000 para botar de madeira, para encher caixota agora, não é o que a gente queria gastar. Existem outras prioridades com esse dinheiro. Era o dia até de pagamento dos pedreiros, né? E aí, eu disse: Jorge, tem que comprar, não tem? Ele disse: tem. Se der uma noite fazer, ele vai prover. Eu estou chegando aí. A gente vai comprar. Espera aí. Aí eu cheguei, ele já tinha resolvido lá. E, queridos, enquanto eu conversava com o Jorge, a gente calculando lá as madeiras, e aí chegou no final do cálculo, disse: não, vai dar R$1.000. Aí a irmã, na mesma hora, a irmã Aline disse assim: pastor, eu estava aqui na academia agora, uma amiga minha sabe do que está acontecendo na igreja, aí me perguntou aqui, como é que faria para ajudar, que ela queria ofertar R$1.000. Né? Aí na mesma hora passou, nem é crente. Porque é o que eu tenho dito, irmão, Deus vai fazer comigo ou semigo, contigo ou sentigo. Mas é melhor que seja comigo e contigo. Porque às vezes a gente vê o ímpio prosperar, porque muitas vezes o ímpio obedece e o cristão não. E essa obra requer de nós, irmão, compromisso. E muitas vezes sim, sacrifício. Você está aqui? Um esticamento da fé naquilo. E naquele momento, né, o Jorge até... Meu Deus, pastor. E aí, vou trazer para vocês do arrombamento. Quando eu chego, que eu vejo aquele arrombamento, na hora que eu vi, os pedreiros, eita, minhas ferramentas, os pedreiros estavam tudo com a mão na cabeça, esperando eu abrir para eles verem o prejuízo, né? E eu disse, e aquela paz, eu até falei para eles na hora, eu disse: está tudo bem, meu irmão, está tudo bem, está tudo tranquilo. E de fato, quando a gente sobe, né, depois da noite foi que a gente notou que tinha sumido um balde de tinta. Agora, irmão, tem ferramentas lá que custam R$5.000 uma ferramenta, lixadeira, tudo. Não era nem para eu estar divulgando isso aqui. Vamos tirar amanhã, vamos guardar tudo. O Érico aqui, que é da diretoria, disse: pastor, não era para o senhor ter dito isso não. Né? Vai ter que tirar hoje de noite, né, irmão? Então, irmãos, não tinha mexido nessas coisas. E aí, na mesma hora, eu decidi, tive a nota de fazer aquele vídeo para mostrar mesmo, até para dar um feedback para vocês que estão, né, junto conosco em oração. E aí eu fiz aquele vídeo, não foi 5 minutos, uma pessoa entrou em contato comigo e disse assim: pastor, faça orçamento de quanto é para arrumar as portas, né, que eu quero ofertar esse reforço que vai botar nas portas. Aí eu amém. Na hora que eu fiz amém, aí eu disse: rapaz, esse conserto vai dar uns R$2.000. Eu não vou dar R$2.000 para consertar essas portas velhas, não. Aí liguei para ele, eu disse: irmão, não me desfaça da sua oferta, mas assim, eu estou crendo, na verdade a porta que foi arrombada é a porta principal. E eu já tinha feito um orçamento de essa porta a gente trocar por uma automática. Daquelas que é inteira, a gente aperta só um botãozinho, a bicha... Aí, eu me lembrei daquela palavra na hora.
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem de acordo com o seu propósito. Eu disse, pai, essa igreja é propósito teu. E aí eu falei com ele, aí eu disse, irmão, esses R$2.000, se você for ofertar, ele vai servir de entrada nessa porta, mas eu não vou consertar essa porta velha não. Aí ele, tá bom, veja aí. Aí eu fui, conversei com a pessoa da porta, e aí passei para ele. Quando eu passei para ele, ele disse, pode fechar a porta que eu pago, está paga a porta. Aí o diabo quis dar prejuízo, nós ganhamos, foi uma porta nova. Você está aqui? Então, queridos, isso deve ser aplicado na tua vida. Todas as coisas cooperam para o bem, sabe? Quando eu vi aquilo, eu digo, mas não vai ser essa porta mesmo? Ele só fez adiantar o processo. Eu só estava pensando em mexer nessa porta depois. Mas Deus quis ela como prioridade, para os filhos dele passar no automático. Então tá bom, amém? Então eu queria falar isso para edificar a tua fé, querido. Nós temos o tempo todo, você tem uma ideia, eu recebi um contato do Paraíba, eles entraram em contato comigo, a gerente entrou em contato e disse assim, olha, a gente mande a lista para a gente, que a gente parcela para você, dá um desconto e ainda parcela para vocês, como vocês quiserem. Mas no cartão? Não, no cartão não, a gente parcela. Precisa de cartão não. Você está aqui? Isso é para você entender, querido, o Senhor está trabalhando a nosso favor. O maior interessado naquilo ali é o Senhor. Aquela localidade, ela vai atrair vidas, querido. Existe um farol ali, existe algo acontecendo ali já. Amém? Então eu quero que você oferte, dizime com esse entendimento, que tua semente, querido, está sendo bem aplicada e vai ser rendida em glórias e graças ao Senhor. Amém? Estou subindo a um lugar mais alto. E já queimei as pontes com o passado, e os meus olhos, aleluia, vejo o futuro, todo novo se fez, todo novo se faz. E essa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, aleluia, eu não me desvio. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. aleluia. Deus é bom, aleluia, glória a Deus. Pai, eu te dou graças em nome de Jesus por cada dízimo, cada oferta, Senhor, cada semente de generosidade plantada no teu reino. A tua palavra, Pai, ela é verdadeira e ela diz que o Senhor dá semente ao que semeia. Eu declaro, Senhor, a semeadura aumentando, Senhor, os celeiros fartos dos teus filhos, em nome de Jesus, amém. Aleluia. Só uns avisos, amém? Nós, estamos com um mutirão na igreja, segunda, quarta, sexta, homens, mas só está indo homens, amém? Por enquanto, a convocação é para homens. Se você não for homem, não vá, amém? Os homens estão se reunindo segunda, quarta e sexta. Se você tiver dúvida, fique em casa, né? Segunda, quarta e sexta estão se reunindo lá para poder fazer algumas coisas que evitam da gente pegar os pedreiros e precisar fazer, tipo limpezas, cavar um buraco, né, fazer uma limpeza, uma coisa assim, enfim. A gente sempre está deixando algo a fazer, né, tem uns meninos que já estão indo, mas a gente sabe que quanto mais... Eu estava fazendo um cálculo, né, eu estava conversando com uma pessoa que está dizendo, olha, os meninos foram lá e trabalharam, 4 meninos lá cavando um buraco, né, 2 horas eles trabalharam, 4 meninos, 2 horas, certo? Então, 2 vezes 4, 8. Um dia de expediente dos pedreiros é 8 horas. Você está aqui? Então, 4 pessoas ofertando uma mão de obra. Por 2 horas, ofertaram uma diária de pedreiro. Você está aqui?
seria um pedreiro que precisaria cavar aqueles buracos, fazer todo aquele processo. Então, irmãos, nós às vezes vemos que a oferta é só dinheiro, recurso. Não, querido, Deus não vê como o homem vê. Você está aqui? Nós temos visto a provisão de Deus muitas vezes num lanche que tem chegado lá, num almoço, nunca falta. Todo tempo está chegando lá. Tem pessoas sendo fiéis mesmo, né? Então Deus tem visto isso. Amém? Então pega junto mesmo, né? Você sabe também que a gente está com um valor aí de 5 mil semanal para pagar em mão de obras. Então nós estamos crendo mesmo, chegando esse valor semanalmente. Então deixa Deus te usar. Se chega algo na tua mão, você entende que deve ser para aquilo, né? Você faz o envio e a gente está aplicando esse valor nesse Pix aí, para pagamento de mão de obras. Amém? Tem mais avisos? Aleluia. Cartaz. Amém. Queridos, nós vamos, dia 31 de dezembro, estar no Vira Petrolina. Amém? Amém. Pastor, mas eu sou de Juazeiro. Pai do céu. Irmãos, nós somos do céu. Amém? Nós estamos em Juazeiro. Nós vamos lá para o Vira Petrolina para glorificar e romper o ano em comunhão, para ano que vem a gente fazer o Vira Juazeiro. Mas aí nós vamos aprender com eles, né? Como é que se faz. Amém? Então eu convido você, convoco você, coloca esse dia na sua agenda. Nós como igreja aqui podemos até marcar uma confraternização. A gente pode fazer, né? Vamos conversar, né? A gente sai do Vira Petrolina e vamos para algum lugar aí para passar o dia primeiro junto, em comunhão. Eu gosto disso aí, eu gosto de folia, né? Então, vamos marcar aí, os líderes podem se reunir para ver isso, amém? Então é isso, próximo culto, quinta-feira, né? Às 8 da noite, sim. Lembre que próximo domingo, né? Já é próximo domingo? Não. Contribua. Sim. Todo culto de Santa Ceia nós temos isso. Mas a qualquer tempo, queridos, nós estamos recebendo cestas básicas. Inclusive, você que não está cozinhando, fazendo lanche, você pode procurar, né? Dalva, né? Fica de pé, querida. Dalva, pode procurar ela a qualquer tempo. Por quê? Porque também parte desses alimentos a gente está fazendo cestas básicas, ajudando irmãos, mas algumas partes também a gente está entregando para as meninas que estão fazendo os almoços, para ficar mais leve, irmãos. Afinal, 2, 3 meses fazendo almoço, né? Enfim, e aí a gente está contribuindo para que elas tenham mais leveza nisso. Amém? Então é isso. Então aí está aí os dias de culto, fique de pé, vamos orar. Sabendo que hoje tem verbo gourmet, amém? Tem hot dog gourmet. Todo o valor que você consome aí está sendo investido na obra. Pai, eu te dou graças em nome de Jesus por esse culto, por cada pessoa que entrou por essas portas, Senhor. Oh Pai, eu declaro que elas irão para os seus lares transformadas, Senhor. Não vieram aqui por sentimento ou por coisas, mas sairão daqui, Senhor, com um sentimento de paz. Sairão daqui com leveza, porque assim a tua palavra nos diz: descanso para as suas almas. Oh Pai, eu declaro que a paz que excede todo o entendimento guarde suas mentes e corações em Cristo Jesus. Amém. Vai na paz do Senhor.